Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de ciências nas nossas aulas Home Learning. Pegue suas apostilas e abram na página 74, ok? Agora a gente irá falar das ondas eletromagnéticas e suas aplicações. As ondas mecânicas, como o som que nós vimos antes, precisam de um meio para se propagar. Vamos imaginar um seguinte exemplo. Vamos imaginar que, por um motivo desconhecido qualquer aí, a Lua de repente explodisse. Óbvio que uma explosão tão grande causaria um grande barulho, porém nós não ouviríamos nada. Por quê? Porque para que o som se propague, ele sendo uma onda mecânica, ele precisa ter um meio físico. Como entre a Terra e a Lua há um vácuo, há um espaço que não contém nada, a gente não ouviria nenhum ruído. Porém, nós veríamos aí a claridade, veríamos a explosão. Por quê? Porque a luz é uma onda eletromagnética. E as ondas eletromagnéticas não precisam de meio nenhum. Temos como exemplos de ondas eletromagnéticas a luz, os raios X, o micro-ondas, as ondas de rádio e tantas outras. As ondas eletromagnéticas, elas oscilam em campos elétricos e magnéticos. Vou mostrar uma animação de um vídeo que nos ajudará a visualizar melhor como seria a ilustração de uma onda eletromagnética. Aqui, nessa ilustração, ela é composta por duas ondas, onde o azul, aqui ó, essa representação em azul, é o campo elétrico. E o verde, que está aqui ó, perpendicular a ela, é o campo magnético. Dizemos que, por ele estar nesse ângulo reto, exatamente um ângulo reto, uma onda em relação à outra, dizemos que ele está em uma posição ortogonal à onda elétrica em relação à magnética. O campo elétrico, no caso aí representado em azul, está no eixo YX. O eixo Y, esse eixo aqui, ó, de cima a baixo, de baixo a cima. E o X, de esquerda a direita, direita a esquerda. E o campo magnético, o verde, está no plano XZ. No caso, também da direita, esquerda, esquerda, direita, e estaria à frente e atrás, como se estivesse saindo para fora da tela. Ok? E a propagação, ela se dá no eixo X. Ela está indo adiante. Desta forma aqui. Seria essa aqui a propagação de uma onda eletromagnética. Ok? A propagação no vácuo, ela tem a velocidade da luz, que é em torno de 300 mil quilômetros por segundo. Vamos falar agora da luz visível. Vamos adiantar aqui a página. Aqui nós temos alguns exemplos aí de ondas e a sua utilidade no dia a dia, ok? Peço para que vocês deem uma olhada, que leiam. Qualquer dúvida pode estar me questionando aí na nossa plataforma, mas é algo bem simples aqui, está dando o exemplo de onde a gente encontra essas ondas. Aqui tem algumas atividades na página 76, a 11 a 12, que eu quero que vocês façam. E agora sim, vamos estar falando aqui da luz visível. A luz é uma onda eletromagnética, ok? Variando o comprimento de onda de 400 nanômetros a 700 nanômetros. Como assim? O que significa isso? Significa que quando eu olho aqui nesse exemplo desse desenho
um gráfico aqui que mostra o comprimento de ondas, você tem ondas menores do que a luz e ondas maiores, com a frequência, com o comprimento de onda maior. E nem o comprimento de onda menor, nem o comprimento de onda maior do que o que nós chamamos de faixa de luz visível, nós conseguimos enxergar. Então, nós enxergamos de 400 a 700 nanômetros, ok? E abaixo de 400 nanômetros, nós temos aqui, como nesse exemplo, o ultravioleta, temos os raios X e temos os raios gama. O raio gama é uma forma de radiação emitida por elementos radioativos em reações nucleares. Tá? Acima de 700 nanômetros, nós temos aqui o infravermelho, o micro-ondas e as ondas de rádio. E nada disso aí a gente consegue enxergar. As cores, percebam que dentro dessa faixa de 400 a 700, as cores que percebemos variam suas frequências de 400 a 700 nanômetros. Então você tem aqui o violeta, que ele tem 400, aí você passa por um tom de azul, 450, até chegar a um comprimento de onda maior aí, que é o 700, que é o vermelho. Para exemplificar, uma superfície que tem a cor vermelha, você olha lá para um tomate maduro e ele está vermelhinho. O que é esse ser vermelho? Na verdade, nesse tomate maduro, o que acontece? Ele absorve todas as todas as frequências de ondas. 400, 450, 475, todas possíveis e variáveis, imagináveis ali. Lembrando que aqui está dividido em cores bem definidas, mas entre o 400 e o 450 há uma variação. Tem 401, 402. Então, não é que você tem cores como se tivessem caixinhas fechadas. Elas variam, tá? Mas aqui, para a gente poder perceber, está de tantas em tantas unidades de medida aí para ficar mais fácil, tá? Aí o que acontece? Nesse tomate vermelho, ele absorve todas as frequências de onda, não reflete. A única que ele reflete é um vermelho, um tom de vermelho, tá? E é o que a gente percebe. A cor azul, qualquer objeto, superfície azul, ela absorve todas as cores, exceto o azul, que reflete e nós enxergamos azul. Já o branco é diferente. O branco, ele reflete a maioria, ele reflete todas as faixas aí de comprimento de onda. Então a gente percebe como um branco. E o preto faz o contrário. Ele absorve todas e não reflete quase nenhuma. Por isso a gente percebe como preto. Uma superfície vai variar a sua cor conforme a onda, a frequência e o comprimento de onda que ela reflete, ok? Deixa eu voltar aqui, eu adiantei a página. Aqui nessa parte do Saiba Mais, temos a informação que quando nós misturamos tintas, e isso é interessante porque a tinta em si é uma coisa, a percepção da cor dessa tinta é outra. Quando nós temos a mistura de uma tinta, com todas as cores aí do arco-íris, essas faixas aqui que variam de 400 a 700 nanômetros, cada um desses pigmentos que foram colocados ali absorve parte das cores do espectro. Ou seja, o amarelo, ele absorve todas menos o amarelo. O azul absorve todas, menos o azul. E quando a gente vai misturando os pigmentos, a maior parte ali das cores são absorvidas. Um pigmento acaba absorvendo a cor do outro. E por isso acaba produzindo uma cor aí próxima da tonalidade de preto. Ok? Assim funcionam as impressoras dessas domésticas, não as que usam a laser ou outra forma aí, as termosensíveis e tal. Não, as que usam tinta, elas funcionam dessa forma. Elas usam apenas 3 pigmentos.
Um deles se chama magenta, que é um tom próximo do vermelho. O outro pigmento é o ciano, que é um tom próximo aí do azul. E o amarelo. Quando se mistura essas cores, você consegue ter todas as outras. Se algum dia você já substituiu o cartucho de uma impressora, se você olhar ali para a base dele, onde encaixa, você vai perceber essas 3 cores que saem dali. A minha impressora aqui de casa, ela é tanque de tinta. Eu compro os kits com tinta para ela, vem uns vidrinhos, e só tem essas 3 cores, que é a magenta, o ciano e o amarelo. E a partir dessas 3 cores, ela mistura ali e consegue produzir todas as outras. Não confunda a tinta com a luz, no caso que é o reflexo da cor dessa tinta, né? Porque as telas de aparelhos, o seu celular, a sua televisão, o seu computador, elas não usam tinta na tela, elas usam luz. E as luzes que elas usam, que esses aparelhos usam, são as luzes azul, verde e vermelho. Por quê? Porque são as únicas cores percebidas por umas células chamadas cones, que são as responsáveis por perceber as cores. Essas células ficam nas nossas retinas, lá no fundo do olho. Então, o nosso olho, ele só tem a capacidade de perceber essas 3 cores. Aí você vai imaginar, mas como que eu enxergo laranja, eu enxergo vários tons de cor? Por quê? A incidência da quantidade dessas luzes, das cores dessas luzes, no nosso cérebro processa e forma as outras cores. O nosso olho percebe essas 3 cores e a mistura dessas cores de luz são processadas lá no nosso cérebro nas outras cores que existem. Ok? Algo interessante que você poderia estar fazendo, a gente pode até fazer quando retornar às aulas, é você pegar e fazer o chamado disco de Newton, que é você pegar uma superfície em forma de círculo ou até as hélices no ventilador e pintar dessas cores, né? Que são a azul, o verde e o vermelho. Quando você gira esse disco, você percebe o branco, ao invés de perceber essas cores diferentes umas das outras. Caso você tenha curiosidade aí até a retornar das aulas e seus pais não se zanguem com você, pinta aí a hélice do ventilador com essas 3 cores com tinta guache e você vai perceber que isso acontece. Ou, se você for uma pessoa mais cuidadosa aí com o seu ventilador, dá uma olhada na internet que com certeza você vai encontrar, ok? Vamos lá na página 78. Vamos aqui trabalhar com 2 classificações em relação à visibilidade. Quando você vê um corpo, tem que haver luz, porque nossos olhos são ferramentas aí do nosso corpo para a percepção de luz. Nós temos neurônios, que são células fotossensíveis, lá na nossa retina, são os cones e os bastonetes. Os cones percebem aí as cores e os bastonetes percebem a incidência, se está mais claro ou se está mais escuro. Interessante, precisamos de mais luz para perceber as cores. Repare que quando você está na penumbra, no amanhecer, ou no anoitecer, ou num quarto semi-escuro, você não percebe as cores direito. Você facilmente confunde o azul com o verde ou com o cinza. A gente quase que enxerga preto e branco, né? Vamos classificar esses objetos que, a partir da luz, como corpos luminosos, que são os corpos que emitem luz, e corpos iluminados, que são os corpos que refletem a luz que incide dos corpos luminosos nele. Nem toda luz ela é refletida. Não existe assim um objeto perfeito. O objeto que reflete melhor seriam os espelhos, né? Mas mesmo assim, nem toda luz é perfeitamente refletida. E a luz que é absorvida, ela é transformada em outra forma de energia, o calor. Ok? Aqui nós temos um exemplo disso. Percebemos aqui uma superfície branca,
onde a luz branca, que contém todas as outras frequências de luz, ela bate uma superfície e são refletidas. Está desconsiderando aqui a parte absorvida do calor e tal, que será transformada em calor e tal. E nós vemos a superfície branca. Então, quando você vê um carro branco passando na rua, toda a luz que vem do sol, a luz branca, ela bate no carro e reflete de volta e acerta aí o seu olho, é caminhada a retina, e a retina percebe como branco e o cérebro identifica como branco. Importante, não confunda, o Sol é classificada como uma estrela amarela, tá? Pelos outros tipos de estrela que existem no universo. Porém, a luz emitida pelo Sol é uma luz branca, tá? Aqui temos um exemplo de uma superfície que percebemos como preta. Você olhou lá para o seu sapato, e ele é um sapato preto. Como que você percebe a cor dele? Vem a luz branca, bate na superfície e não é refletida. Dessa forma percebemos como preta. Interessante você ter noção que assim, a maior parte não é refletida, porque senão você só veria algo fosco, né? Você percebe os contornos e tal, porque há variações e alguma coisa ainda reflete. E aqui temos a luz vermelha, onde a luz branca, que contém aí todas as outras cores, bate na superfície e apenas o vermelho é refletido, bate no seu olho e você percebe como vermelho. Ok? Aqui nós temos uma experiência na página 79, que é chamada de fábrica de arco-íris. A fábrica de arco-íris, você precisará, para realizar um espelho pequeno, uma assadeira, uma bandeja, fundo ou uma bacia, uma forma, né? De fazer pão, bolo, água e cartolina branca, tá? Procedimento: você vai encher o recipiente com água, aí você vai colocar o espelho no fundo desse recipiente, de forma que ele fique inclinado. Vamos perceber aqui pela imagem o que isso vai acontecer. Quando ele estiver dessa forma aí inclinada, ele vai fazer um reflexo. E assim você coloca uma folha de papel branca, uma cartolina, um A4, uma folha de desenho, aí, uma folha de papel branca, e vai perceber que forma as cores, porque há a decomposição aqui dessa luz branca quando isso acontece. Tá? Eu quero que vocês estejam fazendo isso e enviem para mim sexta-feira, no momento de aula, esse trabalhinho. Ok? São materiais fáceis de você ter em casa aí. Um espelhinho, uma bacia, um prato com água, qualquer coisa que tenha água, para você poder colocar o espelho dessa forma e colocar no sol aí e fazer essa experiência. Faça isso, filma para mim, manda lá no meu WhatsApp e eu vou dar um pontinho para quem conseguir realizar essa experiência. Se o sol estiver fraquinho e tal, você pode usar a luz branca aí, mas eu acho que de hoje até sexta vai dar no sol e a gente vai conseguir, ok? Qualquer coisa, professor, não está dando muito certo, filma e manda para mim que eu vou estar considerando. Eu quero que vocês estejam aí fazendo um trabalho prático aí para a gente, ok? Vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Vamos lá agora na página 80. O que nós temos aqui na página 80? Existem corpos que não refletem os raios de luz. Nós falamos aí dos corpos que refletem, chamamos de luminosos, os que emitem luz, e iluminados, o que são percebidos pelos nossos olhos aí, porque eles refletem a luz dos corpos luminosos. E há os corpos que não refletem a luz. Os raios de luz passam por ele e esses corpos são chamados de transparentes ou translúcidos. Observe aqui comigo que aqui na terceira linha está escrito translúcido e não é translúcido. É um pequeno erro aí de digitação da nossa apostila. Corrija aí, por favor. E aí o correto é transparente. Outra possibilidade para a luz, ao incidir sobre o objeto, é atravessá-lo. Os corpos que permitem que a luz atravesse são chamados de transparentes ou translúcidos. Até aqui está certo. A diferença entre eles é que nos corpos transparentes,
A luz descreve trajetórias regulares e bem definidas, tá? Então, o que é um corpo transparente? É um objeto ou uma porção de matéria onde a luz percorre trajetórias bem definidas. Elas passam ali sem sofrer nenhuma mudança. E o único meio realmente transparente que existe é o vácuo, ou seja, seria um lugar onde não há nada, tá? Os outros meios, embora nós chamamos de transparentes, eles não são transparentes perfeitos, tá? Mas, por exemplo, uma camada fina de água, uma camada fina de vidro hialino. O que é esse hialino? É um vidro transparente, é um vidro que tem essa característica aí da luz atravessar ele, não é um vidro colorido, tá? Nós chamamos aí de objetos transparentes. E os translúcidos? Os translúcidos não. A luz é desviada ao atravessar, tá? Uma porção maior de água até uma porção maior de vidro, você já não enxergaria através dele com tanta facilidade, tá? A luz aí sofre desvios, ok? Ao passar aqui, nós vamos observar aqui nesse copo, que ao passar... e ainda há, antes de falar do copo, os objetos opacos, que são aí os que a gente não consegue ver através deles, ok? Ao passar de um meio para o outro, a luz muda de velocidade. Então ela vem aqui na atmosfera, no ar, em uma determinada velocidade, muito rápida, mas os 300 mil km por segundo ela só alcança no vácuo. No ar ela está a uma determinada velocidade, menor do que no vácuo, e na água ela muda de velocidade. Quando a luz incide de um meio para o outro, né, quando ela passa de um meio para o outro, há um desvio aí, se ela não estiver no ângulo reto, se ela não estiver exatamente a um ângulo de 90 graus em relação ao meio, se ela não estiver retinho, há um desvio nos raios de luz. E observamos uma mudança em sua direção. Esse fenômeno é chamado de refração. Então, está vendo aqui que o canudo parece que está quebrado? Isso é a refração, tá? Quando há essa mudança. E percebemos nessa imagem aqui, da página 80. Graças ao fenômeno da refração, que os óculos manipulam os raios de luz aí para correção para as pessoas que têm aí algum problema de visão. Os óculos conseguem concentrar antes ou depois, dependendo aí do problema e da lente que a pessoa precisa, né? Ela manipula a luz para poder formar uma imagem no lugar correto dentro do olho da pessoa. É por isso que os óculos funcionam. E aqui embaixo nós temos o exemplo de um prisma. O que o prisma faz? Ele decompõe a luz branca. Como? Porque em seus comprimentos de ondas formadores, no caso da luz branca, os desvios dos raios de luz são maiores quanto menor for o comprimento de onda. Então, assim, o vermelho sofre um desvio menor que o violeta, por exemplo. E há a dispersão de diferentes comprimentos de luz. Você joga a luz branca ali, dependendo ali do comprimento, ela sofre um desvio maior ou menor ao passar pelo prisma, e nisso ela se separam, tá? É a chamada dispersão, formando aqui o espectro formador das luzes, ok? Você percebe isso muito facilmente se você tiver um CD, um DVD, ou até mesmo um espelho e apontá-lo para o sol, ali conforme a experiência que eu pedi para vocês estarem realizando, tá? Que formará essas cores aqui do arco-íris, ok? É dessa forma que o arco-íris se forma, dessa forma que é a formação do arco-íris, pois as gotículas de água são atravessadas aí pela luz solar e a refração, a dispersão, devido à refração, a dispersão, e forma aí os espectros de luz. Você vê as cores formadoras da luz do Sol, ok? Aqui, a última informação desse capítulo, saiba mais. A luz ao atingir o olho precisa chegar à retina. Por quê? A retina, aqui no fundo do olho, é o lugar onde está cheio aí de
neurônios, são neurônios especiais, são chamados de fotorreceptores ou fotossensíveis, porque eles percebem a luz. A quantidade de luz que entra no olho é regulada através da pupila. A pupila é esse pontinho aqui no centro do olho, que é por onde a luz passa. Ele é um buraco ali que você tem no meio da íris. O que é a íris? A íris é a parte colorida. Eu, por exemplo, que tenho o olho escuro, quase que eu não consegue, tem que olhar com bastante atenção para perceber a pupila no centro do meu olho, né? Mas uma pessoa que tem os olhos claros, você percebe de forma muito fácil que tem um contorno. Por exemplo, a pessoa que tem um olho azul tem um contorno azulado, que é a íris, e a íris se abre e se fecha, diminuindo, né, quando ela se fecha, ou aumentando a pupila, que é a passagem de luz. A íris corresponde à parte colorida do olho. A córnea é um tecido transparente que recobre a íris. A córnea, se você olhar um olho meio de lado, é essa camada transparente aqui que fica em cima da íris, ok? O cristalino é a lente que fica logo atrás aqui da pupila do olho, que focaliza a luz sobre a retina, onde as células especializadas convertem as ondas luminosas em impulsos nervosos que são conduzidos ao cérebro. Então, como que funciona? A luz, ao chegar no seu olho, a primeira estrutura que ela encontra aqui é a pupila. Travessa, no caso, a pupila, depois de passar pela córnea. A primeira estrutura realmente é a córnea. Aí ela atravessa a pupila, que é uma passagem de luz. O tamanho da pupila ele é regulado aí pela íris. Se você colocar rapidamente, vai no espelho, coloca assim a luz do celular na frente do seu olho, você vai perceber que diminui o tamanho da sua pupila. Por quê? Logo atrás da pupila existe uma lente que focaliza no fundo do olho, na retina, a imagem formada. E se passar muita luz, pode queimar essa retina. Então, quando está um ambiente muito iluminado, a íris se contrai, diminuindo o tamanho da passagem de luz, diminuindo o tamanho da pupila e entrando menos luz para não machucar a retina. E ao contrário, em um quarto escuro, em um ambiente escuro, a íris ela relaxa, aumentando o tamanho da pupila para entrar a maior quantidade de iluminação possível para formar uma imagem na retina, ok? Galerinha, essa aqui foi a última aula sobre esse assunto, né, dessa apostila, e eu preciso então que vocês façam as atividades aqui do final do capítulo 14, 15, 18, 19, ok? Até a 20, tá? São atividades relativamente fáceis, aí, estão dentro do que nós estamos trabalhando. Preciso que vocês estejam realizando para a gente estar terminando esse conteúdo. Preciso que vocês me enviem até sexta, tá? As atividades são para serem enviadas pela plataforma Senec Digital. Caso você não tenha o acesso por algum motivo, você pode estar mandando para o meu e-mail 2018.alfredofilho@senec.br, tá? E a filmagem aí desse trabalhinho prático, eu preciso que vocês mandem para mim no meu WhatsApp. Se quiser mandar por e-mail, pode mandar também, sem problemas. Mas, para facilitar, você pode gravar ali com o celular mesmo e já me envia por ali mesmo, tá bom? Então, tchauzinho e até a nossa próxima aula. Fiquem aí com o Papai do Céu.